Uma boa noite a todos. É com alegria que nós iniciamos esse momento do Evangelho no Lar, nesse reencontro de almas. Pediria a todos então nesse momento que nós possamos elevar os nossos pensamentos, acelerarmos os nossos corações, nos colocarmos em momento de reflexões, porque esse é o momento individual de cada um, momento espiritual para cada um de nós, aonde nós nos conectamos com a espiritualidade amiga. Então, convido a todos para que nesse momento nós possamos iniciar com a nossa oração inicial. Divino Mestre e amigo Jesus, queremos agradecer pela oportunidade desse dia. A Deus pelas nossas vidas, por estarmos nos nossos lares com saúde, por estarmos nesse reencontro de almas, com os pensamentos elevados, orando pela humanidade, pelos nossos familiares, por todos aqueles que nesse dia adoeceram em função do coronavírus, por aqueles que retornaram à pátria espiritual. Que as nossas orações, assim, possam chegar a todos esses de uma forma amorosa, de vibrações de ternura. E assim seja. Então, para as reflexões dessa noite, onde nós estaremos dialogando um pouco sobre a temática, pensamentos, palavras e consequências que são inerentes a cada um de nós, criaturas, nesse plano terreno. E essa temática, então, eu retirei do Evangelho segundo o Espiritismo, do livro Vinha de Luz, Pão Nosso, a Gênese, e também esse livro Pensamento e Vida. Há, portanto, dois atributos que a criatura humana, que nós, recebemos por misericórdia divina quando nós aqui reencarnamos. E esses atributos, eles vão contribuir conosco para o nosso desenvolvimento intelectual, moral e a nossa elevação espiritual. Emmanuel vai nos falar, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que o início de todas as hecatombes no planeta localiza-se quase sempre pelo mau uso da língua. Ou seja, na grande maioria das vezes, quando estamos em desequilíbrio, em desarmonia, as palavras saem da nossa boca vociferando, né? Então, o importante é nós estarmos sempre com essa paz, com essa harmonia, para nesse momento nós muitas vezes temos como regra o que Emmanuel também nos orienta, dizer assim que quando nós estivermos nesses momentos, naquele circuito, naquele meio, naquele convívio, e as energias se alteram, diz ele assim: coloque água na sua boca, não engula e não jogue fora, né? Então é para testar a nossa paciência. Dessa forma nós vamos ficar de bocas fechadas, né? Sem mencionar algo que venha nos prejudicar e prejudicar a outros que ali estão. Portanto, essa questão do falar, muitas vezes sem pensar, provoca as dissidências, as altercações acirradas no convívio familiar, no meio que nós convivemos no trabalho, no meio religioso, nas instituições, no convívio da sociedade. Então é todo um cuidado que nós temos que ter, porque é verdade também o é que muitos daqueles de nós, talvez quando desencarnarmos, teremos que fazer uma saliência no caixão para que a nossa língua caiba, né? Então vamos cuidar também dessa situação.
Pensamentos e palavras são duas forças gigantescas, das quais todas nós possuímos. Ora uma, ora outra, ou ambas, podem então assim assinalar o surgimento do espírito para sua elevação ou, muitas vezes, para provocar transtornos, discórdias, né? E assim também nos levar a momentos difíceis. Quando nós conseguimos trabalhar esses sentimentos, nós vamos ver que a nossa vida começa a mudar. Basta nós fazermos um teste e nós vamos ver que tudo se origina no pensamento. Dali vêm as palavras, e as palavras, às vezes, mal colocadas, ferem. E as consequências podem ser desastrosas e também podem ser benéficas. O que nós devemos, então, escolher? Estar com um pensamento elevado, procurando se asserenar em paz íntima, para que na hora da dificuldade, do momento difícil das altercações, termos paciência e saber calar, ou escolhemos outra situação? O livre-arbítrio nosso vai nos propor essas situações. Os últimos dias que estamos vivendo, nessas semanas, nós vamos verificar as preocupações, as aflições que aumentaram em função da natureza a reclamar pelos seus direitos. E veremos então muitos daqueles que agora afetados por essa situação, em que a natureza está nos dizendo que há algo errado, há algo fora do alinhamento, fora do prumo, e nós escutaremos de algumas pessoas humildes, em que toda a sua casa, sua residência foi destruída, ainda ali, nessas criaturas, um pensamento de elevação, quando diz assim: pois é, perdemos tudo, mas a gente coloca na mão de Deus. Sabe as palavras para aqueles momentos, porque muitos outros a gente não escuta isso. E talvez nem tenham perdido algo. Então escutamos que elas falarem assim: por que Deus não muda esta situação? A pergunta deveria ser ao inverso, dizer: por que eu não me mudo para ajudar a contribuir a mudar a situação? Porque Deus responde de uma maneira sutil. Deus utiliza-se de doses homeopáticas, chamada tempo. Então ele nos responde assim: estou usando essa situação para mudar o ser humano. E nós achamos que devemos receber tudo prontinho, né? Essas forças, então, elas podem construir, abençoar, amaldiçoar ou aniquilar, né? Então nós vamos ver o quanto nós podemos edificar essa luz íntima quando nós pensamos no bem, quando o nosso pensamento está elevado, quando da nossa boca, da nossa língua, saem palavras dóceis, quando saem palavras para auxiliar. E ao contrário disso, nós vamos ver o quanto que nós muitas vezes adquirimos a penumbra, aquela névoa densa que nos faz sentir mal. Como que nós devemos interagir nessa situação difícil em que muitas vezes a criatura se cala? No momento de falar, ela se cala. No momento de se calar, ela fala. No momento de agir, ela não age. No momento de ficar tranquila, ela explode. Essa construção, que deve ser de dentro para fora, é que nos vai dar, e nós vamos ver para frente aqui, o nosso rumo, a nossa direção. Emmanuel vai nos falar também que efetivamente as palavras e os atos correspondem à força da exteriorização dos nossos sentimentos e pensamentos. Significa dizer que tudo se exterioriza iniciando-se pelo pensamento. E aí nós podemos dizer, então, que a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, quando a gente vocifera, a gente está colocando para fora aquilo que está ali, né? A gente escuta alguém dizer assim: estou com isso na garganta faz tempo. Pois é, faltou só um momento para jogar para fora. É o que o coração está cheio. Naquela hora, né? Aí alguém vai dizer: foi um momento impensado. Foi no momento. É sempre um momento, né?
Mas o momento é nosso de cada um e fazendo esse treino para na hora das dificuldades nós podemos dominar isso. Não significa dizer que nós temos que entrar mudo e sair calado, né? Mas seja o nosso sim, sim, não, não. Né? Como é que um pai e uma mãe educa seu filho? Né? Será que é sempre dizendo sim para não causar altercações? Não. Né? Muitas vezes ele vai usar da postura e da palavra mais enérgica, mas isso não significa dizer que palavras enérgicas sejam palavras malditas. Né? São palavras de carinho, são palavras para a educação. Então, muitas vezes, dizer um não deseduca, dizer um sim deseduca. Então, qual que é a postura para isso? Depende da situação. O pai ou a mãe, se tiverem consciência do que significa uma educação, ele vai saber exatamente como trabalhar isso, sem que isso passe a ser uma problemática. Portanto, o pensamento exerce uma função poderosa sobre o corpo humano. Porque o nosso corpo humano, ele é massa eletromagnética. Ele é energia condensada. Quando todo o nosso pensamento está em desalinho, toda a nossa composição celular também se desalinha. Porque quando vamos à casa espírita, ao tomarmos um passe, né? Ao recebermos um passe, ou aquele que recebe, fala assim, nossa, eu estava tão mal, tão para baixo, os pensamentos negativos, agora tudo se alinhou. Por quê? Porque essas energias reorientam novamente toda essa situação. Então, na grande maioria e na sua totalidade, somos nós mesmos os causadores dessas nossas dificuldades, desses momentos de dificuldades, aonde nós entramos em desalinho do corpo, mente e espírito. Né? Então devemos estar sempre atentos a essa situação. Pensamento elevado significa que nós temos ao redor de nós também criaturas invisíveis, no mesmo raciocínio, com o mesmo pensamento, com o mesmo nível de vibração, logicamente superior, que vão estar sempre nos auxiliando. Em condição contrária, nós com pensamento negativo, introvertido, pensando coisas ruins, vamos atrair também do invisível aqueles dos quais nós nos afeiçoamos com as nossas ideias. E assim nós passamos muitas vezes, iniciamos já o dia ruim, terminamos o dia péssimo. Por quê? Porque nós não mudamos o pensamento. Né? Então temos que estar sempre trabalhando isso. Allan Kardec, no livro A Gênese, ele trata no capítulo 14 sobre essa questão do pensamento. Diz ele assim que o pensamento produz uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral. Então, olha a força desse sentimento, né? Desse pensamento. Se for para o bem, o quanto que ele vai nos fazer bem, né? E o quanto que nós vamos poder contribuir para o outro que de repente não está tão bem. Então, pensamento. Quando nós pensamos, nós criamos, nós plasmamos e isso registra. Uma vez que isso registra, ficou em nós. Está registrado no perispírito. Né? E ele diz assim que não se faz mister que o pensamento se exteriorize por palavras, por atos. A irradiação existe e existirá sempre. Então significa dizer que uma vez que nós refletimos num pensamento ruim, esse já plasmou. Se refletimos e trabalhamos num pensamento de elevação, isso também já registrou. Quando nós estamos com o nosso pensamento elevado, dificilmente as situações adversas que muitas vezes surgem no nosso meio ou que nos chegam, vai nos afetar. Porque nós estamos com o nosso padrão de vibração em outro patamar. Aquilo não nos afeta. Vamos receber, mas não vamos interagir. Nós vamos trabalhar isso. E isso significa estar bem consigo mesmo, de dentro para fora. Então, é comum nós verificarmos
pelos noticiários, e talvez até alguém já tenha a ocasião de ter verificado isso, quando alguém diz assim: aquela pessoa era tão gentil, era um pai exemplar, uma mãe exemplar, fazia as suas atividades, seu trabalho, mas determinado dia ele sai e começa a atirar e a matar muita gente. Um outro, muito próximo, vamos dizer a mesma coisa, mas como poderíamos imaginar que aquela pessoa era esse marginal que agora se transformou numa criatura aonde levou aos estupros? Como que analisamos tudo isso? Será que foi momentâneo, repentino aquilo? Ou é toda uma criação do pensamento íntimo da criatura que vai ao longo do tempo trabalhando, vai albergando aquela ideia, e com isso as companhias invisíveis, espirituais, negativas, com as mesmas sintonias nas vibrações, começam a introjectar na questão do pensamento, no perispírito dele, essas ideias negativas, até o momento em que ele pratica o ato. E muitas vezes vamos escutar ele dizendo assim: mas eu nem me lembro disso, nem sei disso. Verdade, né? Está num estágio de obsessão tal que se deixou levar por tudo isso. Quando nós não trabalhamos os pensamentos ruins que nos interagem, nós podemos chegar a uma situação dessa. Então convém sempre estarmos com os nossos pensamentos elevados. Também ainda no livro A Gênese, lá no capítulo 14, Kardec continua nos falando que o pensamento se reflete no envoltório do perispírito, como se ficasse ali uma foto arquivada dessas impressões, sendo boas ou ruins. Então, que tipo de foto nós gostamos de guardar, de arquivar conosco? São aquelas que nos fazem bem ao olhar, né? Nos fazem bem ao pensar. Então, essas impressões que nós vamos registrando através do perispírito, que vão ficar arquivados para esse momento dessa nossa trajetória e para a vida futura, porque não se perde, né? Então é importante nós sabemos e temos essa consciência, que muitos vão dizer assim: mas aqui agora eu estou sozinho e ninguém está me vendo o que eu estou fazendo. Verdade, né? Mas ninguém pode dizer assim: ninguém sabe do meu pensamento. Lê do engano, equivocado está. Porque antes que ele mesmo imaginasse nesse pensamento e começou a querer, pronto, já fez um elo de ligação, já registrou automaticamente. E ali vai estar com ele, agora, a sintonia que ele desejar. Por quê? Porque começa a dar vazão a esse tipo de coisa. E nós vamos ver o porquê das situações que muitas vezes surgem, e aquela criatura vai dizer: mas jamais imaginei que isso poderia acontecer. Pois é, porque nós vamos alimentando. Tem um livro chamado Recordações da Mediunidade, que nós inclusive realizamos nesse último domingo pela manhã, né? Um ótimo domingo, iniciamos fazendo um trabalho em equipe, num grupo de estudo sobre esse livro, onde cada um leu parte do capítulo e depois nós debatemos um pouco, cada um falando do seu capítulo. E tem um capítulo lá chamado Os Arquivos da Alma, em que Ivone Pereira do Amaral vai fazer o relato de toda a sua trajetória quando nesse plano, das suas problemáticas. Ela suicidou-se 5 vezes. E ela então conta que num desses momentos em que a situação para ela estava muito difícil, a espiritualidade amiga resolve interferir e fazer uma cirurgia no seu perispírito. E tamanha é a sua mediunidade que ela ali observava a tudo o que os mensageiros médicos da espiritualidade amiga ali estavam fazendo. Conta ela que eles, enquanto faziam o trabalho, comentavam a respeito do que é o perispírito, que é um corpo, vamos dizer assim, um corpo para entendermos, todo iluminado, de fibras tão finas e iluminadas, capazes de serem impercebidas, né? Imperceptíveis pelo nosso olhar humano.
E ela falou então que eles comentando que esses capilares luminosos estavam conectados a uma espécie de bateria e que essas baterias eram responsáveis por partes daquela formação ali daquele corpo celeste. Baterias essas conectadas ao coração, né? Falando assim do coração, nós vamos falar de uma forma que a gente entenda, né? Que não é algo material. Na parte estomacal, o cérebro e assim todas as partes vitais. E 3 daqueles capilares que estavam ligados direto ao seu coração estavam rompidos. E ela sentia umas dores muito fortes. Então, eles fazem todo o trabalho de recuperação e conta a ela que mesmo depois de toda essa recuperação, ela ainda quando se detinha em alguns problemas, quer sejam morais, quer sejam momentâneos, ela sentia aquelas dores voltarem novamente. Ou seja, ainda que recuperado aquela situação, o gatilho disparava quando um pensamento ruim lhe adivinha. Então, para nós vermos o quanto que o pensamento nos faz mal quando ele é um pensamento ruim. Dessa pequena obra, mas gigantesca pelo seu conteúdo, Emmanuel, através de Chico Xavier, o livro se chama Pensamento e Vida, vai nos dizer que esse livro ele é utilizado no plano espiritual junto aos companheiros em trânsito para o berço. Então significa dizer que todos nós temos conhecimento desse livrinho, né? Nós já estivemos lá e eles não disseram exatamente o que tem aqui, né? Pelo menos estudamos lá juntos, nos esquecemos, mas dá para relembrar, né? E eu estou relembrando. Então, nesse livro aqui ele traz vários subcapítulos, como família, enfermidade, filho, fé, né? E por aí vai, né? Então deixo para vocês depois lerem. Mas, justamente no prefácio desse livro, ele traz algo notável, que nós poderíamos, depois que ler isso aqui, encerrar, fazer oração e irmos para o nosso ambiente agora refletir sobre o que o Emmanuel fala aqui. Ele diz assim que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. Então significa dizer que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Então, se nós pensarmos somente em adquirir coisas materiais para termos muito dinheiro, para termos muitos bens, nós vamos morrer trabalhando, como se diz na gíria, né? Nós vamos trabalhar, amealhar, vamos até de repente ganhar muito dinheiro. E depois vamos pegar todo esse dinheiro e gastar todo para recuperar a nossa saúde. Então vê que a gente faz um trabalho contrário, né? Mas é proibido trabalharmos para adquirir? Não, desde que nós possamos mudar o nosso pensamento, né? Então há pessoas que dizem assim, né? Eu vou ser alguém naquela empresa, quero ser o diretor, e nem que para isso tem que passar em cima das pessoas, pisando por cima para ser esse. Pode ser que ela passe, pode ser que ela chegue lá, mas em determinado momento pode ser que algo passe por cima dela, né? E talvez ela venha desencarnar antes. Mas se ela mudar o pensamento e dissesse assim, pode ser que eu chegue lá pelo meu bom trabalho, e ao chegar lá vou fazer algo diferente, por tudo que eu vejo de errado que aqui esteja. Pronto, mudou o pensamento, né? Então nós vamos ser esse reflexo do que nós desejamos, do que nós queremos. Trabalhar nisso é essencial para o nosso bem-estar, e esse bem-estar nós podemos externar aos demais. Então relembramos que as instruções da espiritualidade amiga nos adverte quando ele diz assim que onde estiver o nosso pensamento, ali estará o nosso tesouro. Então pensamos em coisas boas e ali vai estar o nosso tesouro. Pensamos em coisa ruim, vai estar ali também o tesouro ruim que nós desejamos. Qual dos tesouros nós queremos escolher para a nossa vida? Tesouros tão somente materiais, ou desejamos obter, logicamente, que necessitamos das coisas materiais, mas também trabalhar nas questões éticas, morais, para daí assim então fazermos um trabalho
nesse contexto para sermos pessoas equilibradas. Portanto, pensar é construir, pensar é produzir, pensar é semear. O que então pretendemos e desejamos semear para produzir essa construção no bem, para nós, para o nosso corpo, para o nosso espírito, e assim também contribuímos para aqueles que estão conosco. O que nós desejamos fazer? Pensar, construir, produzir, semear. O reflexo de tudo que nos atinge, diz Emmanuel, combina com a natureza dos nossos sentimentos. Então, quando nós recebemos um presente gratuito de alguém que nos diz algo, né, que nos vem aquilo de uma forma abrupta, se nós aceitarmos o presente, vamos ficar tão doentes quanto, né? Mas muitas vezes, aquela pessoa que nos diz isso, que nos fala, que nos atinge, muitas vezes ela está numa situação tão ruim, né, que nós deveríamos parar e pensar, analisar um pouco. E ao invés de revidarmos, né, aí nós vamos estar com uma água na boca, não vamos falar, né, porque já aprendemos que o Emmanuel nos falou. E aí então nós vamos poder contribuir com a criatura, né? Porque se revidarmos, nós vamos entrar na mesma vibração. Então, esses sentimentos que combinam com os nossos sentimentos mais aflorados, quer sejam as aflições, angústias, alegria, amor, paz, equilíbrio, são essas reflexões, né? Conforme nós nos sintonizamos nessas frequências positivas ou negativas, né, nós vamos entrar num teor de vibração que muitas vezes nós vamos depois, e na grande maioria, nos arrependemos profundamente. Porque nós interagimos de acordo com a vibração, né? Então, se uma criança vem para nós e nos diz um palavrão, ela só está repetindo aquilo que ela escutou, quer seja dentro de casa ou no ambiente, né? Tomara que não seja dentro de casa, porque significa que ali há alguma coisa errada. Mas a criança vem e diz um palavrão, muitas vezes a pessoa menos avisada, né, entra na gargalhada, sorri. Então é tudo que a criança queria para que ela sentisse que aquilo ela pudesse dizer. Cada vez que ela quiser que alguém sorria, ela vai dizer aquele palavrão. Então, se nós usarmos da psicologia, nós vamos ver que a criança vindo dizer isso, a gente vai conversar com ela, né? Fica com um semblante sério, né? Pega ela no colo e conversa com ela. Mas nesse instante nós não entramos na vibração, na sintonia, porque nós compreendemos. Mas se vier de repente o pai daquela criança e disser isso para você, você já é a criança e entra no nível de vibração dele, se você não estiver com água na boca. Por quê? Porque nós não levamos desaforo para casa, né? Quando isso acontece, significa que nós não estamos preparados. E então entramos na sintonia desse, enquanto que nós deveríamos orientar a ele sobre o acontecido. Então nos lembramos sempre de estar com água na boca, e naquele momento nós vamos ver que se nós tivermos luz, nós vamos proporcionar luz. Quando a criatura irradia pensamentos salutares, reorganiza e equilibra todo o seu corpo celular. É o que eu falei lá atrás, né? Quando nós então estivermos com nossos pensamentos elevados, nós vamos irradiar de dentro para fora luz. E nós podemos então trabalhar nessa composição celular que muitas vezes toda a nossa problemática, grande maioria dela, origina-se em função dos nossos pensamentos deletérios. Então pensamos que vamos ter uma dor de cabeça e vamos ter. Que vamos ter um dia ruim e vamos ter. Que vamos ter problemas gástricos e vamos ter. Mas podemos amanhecer com um problema e de repente diluir isso, elevando o pensamento, começando com uma boa oração, agradecendo o dia por amanhecermos, ao invés de estarmos com os olhos fechados para não abrir mais no corpo nesse momento. E então mudamos o pensamento e tudo se reanima para o dia. O sol volta a brilhar porque nós começamos a brilhar. Portanto, quando irradiamos pensamentos de ordem conflitantes, né, perturbadores,
desencadeia em nosso organismo um bombardeio na nossa corrente sanguínea. E então nós vamos ver o quanto que nós vamos padecer dessa situação, porque nós somatizamos tudo aquilo que nós desejamos, né? E assim então, muitas vezes nós passamos o dia assim numa situação muito delicada, muito ruim. Portanto, desde os tempos mais recuados de nossa história, nós somos testemunhos oculares de tantos progressos, mas também de tantos sofrimentos, em função das consequências dessas duas forças, pensamentos e palavras. E entre essas duas, o pensamento é a que detém mais poder, mais força destrutiva ou construtiva. Portanto, pensamento gera palavras, palavras geram ações, ações geram hábitos, hábitos geram caráter, caráter gera destino. Isso resume aí a lei de causa e efeito. Portanto, se o nosso pensamento gera palavras, que o nosso pensamento esteja sempre em alinhamento para gerar boas palavras. Palavras de conforto, de bom ânimo, palavras construtivas. Porque lá na frente vai entrar em desalinho, porque vai terminar no nosso caráter. Não é assim? Esse caráter, portanto, mostrará o nosso norte. Será a nossa bússola. Exercerá influência para a nossa reabilitação nesse momento, nessa nossa trajetória, ou para a vida futura, para nossas reencarnações. Assim, então, não faltará quem nos diga, né? Ah, mas meu esposo se perdeu na vida pelas más companhias, minha esposa, meu filho se tornou marginal pelas más companhias. E então nós perguntamos, e as boas companhias, aonde ficaram? Porque sempre tem boas companhias, mas quando nós estamos com o nosso pensamento alinhado para uma situação adversa, nós vamos interagir com aquele pensamento. E então o nosso pensamento vai gerar palavras, ações, hábitos e vai nos tornar um caráter que vai nos dar o destino. Que destino que nós queremos para nós, para os nossos filhos, para aqueles que estão conosco? Porque muitas vezes nós nos perturbando somos causas da falência de muitos. E aí nós levamos a nossa bagagem no retorno à pátria espiritual esse problema. Teremos que retornar depois novamente para então assim recuperarmos esse tempo perdido e aquilo que nós aqui realizamos não tão bem. Então, o que fazer para não desenvolvermos esses pensamentos malévolos, negativos? Isso faz necessário que nós tenhamos bons hábitos, né? Então nós vamos ver lá que o bom hábitos, né, já vem lá daquela situação de bons pensamentos, boas palavras, né? Estão ali. O bom hábito da leitura, né? Leituras logicamente edificantes, da oração, da prática do bem, tudo isso são bons hábitos. E que nós vamos trocar esse pensamento ruim por uma lembrança, talvez, de uma leitura desse livro, uma pequena frase de O Livro dos Espíritos, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Um momento desse que nós mudamos o pensamento recordando desse momento, nós direcionamos o nosso pensamento para o bem. Então, nos detemos numa oração. E a oração é o alimento da alma. Assim nós afastamos esse pensamento negativo. Mas alguém vai dizer, mas eu não consigo. Não é que não consegue, não quer, né? É uma pessoa que não se dispõe a mudar. Ela tem que se dispor, tem que querer. Quando advir o pensamento ruim, mude, né? Mude, que tudo vai mudar na sua intimidade. Tudo vai mudar para melhor. Aquela penumbra começa a desaparecer. Então mudamos o velho ditado para a seguinte frase: me diga o que pensas rotineiramente
que te direi quem são tuas companhias mentais. Então vamos observar as diretrizes do Cristo, quando ele nos dizia assim, e nos diz, né? Orai e vigiai. Né? E nós não entendemos, nós achamos que é vigiar o outro, né? Mas é orar, porque orar é o alimento da alma. E vigiar, não os nossos atos, né? Porque os nossos atos, ações e atitudes já são consequências da nossa intimidade, do que nós deixamos sair pelo pensamento. Então, orar e vigiar a nós mesmos na nossa intimidade. Quando começamos a fazer isso, nós vamos ver que tudo começa a mudar. Então foi o que ele disse, sejai a luz do mundo. Né? Como é que nós podemos ser essa luz para auxiliar, para iluminar outros, se nós não nos iluminamos? Né? Joana de Ângeles nos fala, a benfeitora espiritual de Divaldo Pereira Franco, que quando nós nos iluminamos por dentro, todo o nosso corpo se ilumina e nós passamos a ser luz edificante para nós e para os demais. Então nós devemos deixar as nossas pegadas de luz, né? E não aquelas pegadas densas, né? Que marcam profundamente a nossa passagem por ali, que nos causa e causa aos demais, muitas vezes, a má impressão. Né? Então ser essa luz do mundo. E ele também vai nos dizer que nós devemos ser o sal da terra. Né? O que significa o sal? Ser o sal é ser incorruptível. Né? Ser incorruptível aonde? Começando pelo pensamento. Né? Se não tivermos o nosso pensamento corrompido, né? Estando corrompido, nós vamos, na nossa trajetória seguir serenamente. Porque o sal, ele não se corrompe na água, no fogo, no ar, na terra. Se nós colocarmos o sal no fogo e depois tirar um daqueles fragmentos, vamos colocar na boca e ele continua sal. Né? Então, ser incorruptível é isso, aonde quer que estejamos. No lugar que vamos estar, independente se estamos sozinhos ou no meio de muitos, porque sozinhos nós nunca estamos. Né? Sempre estamos cercados de uma multidão de testemunhas invisíveis. Né? Então devemos estar sempre atentos para isso. Portanto, toda a mensagem de Jesus visava e visa oportunizar a criatura, a nós, para a transformação íntima. Por isso ele sempre perguntava, né? O que desejais que eu te faça? Né? Jesus sempre fazia com que a pessoa refletisse, porque nem sempre voltar a enxergar com o olho do corpo seria interessante. Voltar a ter os movimentos da mão seria interessante. Voltar a ter os movimentos da perna, do corpo, de ver, de enxergar, de ouvir, seria o mais interessante. Então ele perguntava, né? Porque muitas vezes é preferível que tenhamos o olhar da alma, os braços invisíveis da alma para fazer o bem, do que ter tudo isso e de repente só fazer coisas que não deveria, está se corrompendo. E vamos então reconhecer nessa trajetória aquele que realmente se propõe a se modificar, né? Reconhecer o homem de bem naquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na maior pureza. E como é que se consegue isso? Né? Como é que vamos trabalhar isso para conseguir exatamente chegar a esse patamar? Né? Exatamente começando pela mudança íntima, interna, pelo pensamento. Começamos a fazer isso e nós vamos nos transformando nesse homem de bem. Emmanuel também nos orienta no livro Pão Nosso, dizer assim que todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. Ou seja, tudo resulta do nosso pensamento. O mal e o bem, o belo e o feio, foram sempre originados do nosso pensamento. Então, sempre advém desse momento. Portanto, sendo assim, nós enfatizamos aqui, através do Evangelho segundo o Espiritismo, que reconhece-se o verdadeiro homem de bem,
o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pela sua transformação moral e pelos esforços que ele empreende, que ele faz para domar as suas más inclinações. E para domar isso, para nos educarmos para isso, como é que nós temos que fazer? É todo um trabalho que começa lá atrás, que nós vimos, educando os sentimentos, educando os pensamentos, fazendo o bem, praticando o bem, não esquecendo nunca que por trás de tudo isso tem alguém que nos rege, tem alguém que está conosco, tem alguém que nos observa, e nós estamos sempre na companhia desses benfeitores amigos, ou em benfeitores que não são tão amigos assim, né? Mas que nós nos alinhamos a essas vibrações negativas. Qual que é a nossa escolha? Né? Pelo pensamento. Porque o bem se expande em ondas que cobrem distâncias imensas. Mas não nos esqueçamos que o mal se propaga com a mesma intensidade com que é praticado. Então, significa dizer que fazer o bem é como jogar uma pequena pedra num lago tranquilo. Nós vamos ver aquelas ondas indo ao longe, né? Batendo na extremidade e retornando. Então, que sejamos essa onda, né? Que por uma fagulha pequena esse bem vai ao longe. É assim que nós devemos fazer. Mas o mal também se propaga na mesma intensidade e muitas vezes em maior proporção. Porque o bem, ele nos torna próximo, mas o mal nos algema. Então nós vamos ver que muitas vezes nós nos recordamos mais, estamos mais ligados pelo ódio por alguém do que pelo amor, né? Lembramos daquela pessoa e já temos, né, aquela reação imediata, porque o ódio nos algema, né, nos faz ficar próximo. Então, que possamos ficar próximos pelo amor, pelo bom pensamento, né? Então vamos treinar isso, para que possamos nos tornarmos essas pessoas de bem. Portanto, quem não oferece sintonia para o mal, não entra na frequência vibratória da desarmonia. Não ofereçamos isso. Não colocamos o nosso pensamento à disposição para nós angariarmos essas ideias. Quando nós estamos assim frágeis, não precisa nem ter a influência, né, da espiritualidade inferior. Basta que alguém nos chega com a mesma frequência e nós vamos, né, seguir o caminho. Portanto, que nós possamos ser esses para no momento em que aquele estiver em situação mais difícil, nós possamos ser essa luz que vai auxiliar ele a sair dessa penumbra. Então, quando alguém chega e te diz, nossa, estava tão ruim, tão péssimo, e agora que estamos conversando, agora que estamos aqui, parece que tudo saiu, parece que tudo aliviou. Por quê? Porque foi exatamente essa vibração maior, no sentido que é luz, que acabou diluindo essas trevas, né? Então nós podemos contribuir com isso. Já pensou se nós estivéssemos na mesma vibração, né? Então nós estaríamos ali naquele momento contribuindo para a desgraça daquele também. Então que Jesus nos abençoe nessa noite. Eu agradeço pela paciência e a tolerância de vocês, pelo pensamento e as vibrações elevadas que deu para sentir daqui, né? Então que possamos estar sempre assim, com esse pensamento, com essa harmonia, para podermos nos reencontrarmos novamente na próxima terça, nesse reencontro de almas, nesse Evangelho no lar. Muita paz a todos, e eu convido a todos que ainda com esse pensamento elevado, que possamos estar assim na nossa noite de descanso, fazermos a nossa oração de agradecimento, a nossa oração final. Oremos nesse momento por todos aqueles que nos pediram para que os colocássemos nas nossas orações, que passam pelos momentos de aflições.
Que as nossas orações possam chegar aos lares dos nossos vizinhos, dos nossos familiares distantes, pais, mães, filhos, por aqueles que já partiram para a pátria espiritual, para que as nossas orações possam ser bálsamo de alívio para todos. Agradecemos por esta oportunidade, por esse dia, rogando a Jesus, aos benfeitores, para auxiliar a todos aqueles que passam pelas aflições desses dias tão angustiantes. Sabemos que tudo vai passar, porque nós, com os nossos pensamentos elevados, vamos contribuindo também com a humanidade, começando no nosso lar, no nosso bairro, na nossa cidade, estendendo para o nosso país e para o nosso orbe, contribuindo assim para todos aqueles que estão no fronte nesses momentos difíceis, para aqueles que estão tomando as decisões à frente dos poderes para com a população, que nem sempre é a melhor decisão. Oremos por esses também, que ainda não tiveram oportunidade ou ainda não quiseram se propor a essas modificações, fazendo uma reflexão mais íntima. Que Jesus abençoe a todos, abençoe a cada um que está nesse momento participando desse reencontro de almas. Mais uma vez agradecemos a todos, a Deus, a Jesus e aos benfeitores amigos que conosco compartilharam deste momento. E assim seja. Uma boa noite a todos, muita paz, muita luz. E assim seja.